Olá pessoal, assunto curva de capabilidade ou curva de capacidade da máquina síncrona. É o tipo da curva ou superfície que, se usada com atenção, feita em escala e de certa forma concomitantemente, por exemplo, a curva em V, vai prestar um auxílio tremendo, aos engenheiros que trabalham com sistema de potência e que trabalham com máquinas elétricas das mais diversas configurações e situações, perfeito? Então vamos tentar esboçar essa curva com calma, com tranquilidade, em cima do que nós já aprendemos e já discutimos aqui nesse nosso fórum, nesse nosso encontro, levando sempre a coisa com leveza para que você possa perceber qual atitude se tomou, por que se tomou e como que você efetiva aquela ação. Combinado? Pois muito bem, vamos dar como pontapé inicial o nosso modelo de máquina síncrona já com a resistência de armadura desprezada. Por qual razão mesmo? Porque em máquinas de médio e grande porte, quando a potência cresce, uma vez que a tensão nominal de trabalho da máquina ela encontra o seu patamar superior de maneira muito precoce, em função de isolamento ou de capacidade de isolamento, cabe à corrente continuar subindo. E sendo assim, a bitola dos cabos que constituem um rolamento de armadura vai aumentar consideravelmente. E a resistência, ela literalmente cai e cai muito, ela despenca. Então, quando se compara o valor da resistência em termos ômicos com a reatância síncrona, fica realmente uma discrepância imensa, o que nos leva com muita tranquilidade a trabalharmos com esse circuito aqui da máquina de maneira simplificada, bastante aceitável, bem próximo para os nossos cálculos de engenharia. Aqui a nossa reatância síncrona, que você sabe, é formada pela reatância de dispersão e da reatância magnetizante. Aqui nós temos a tensão terminal, que é o ponto de contato dessa máquina com a barra, com o sistema, e a FEM que alimenta esse quadripolo, a FEM-EF, associada ao circuito de campo. Uma corrente de armadura nesse sentido, analisando, claro, o perfil da máquina operando como gerador. Corrente positiva, indicando saída de potência da malha para o sistema, tá bom? Então tá aí a nossa máquina síncrona, tá legal? Evidentemente, como se trata de um gerador ligado ao sistema, alimentando o carga, como nós estamos observando aqui, ao olhar esse horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, o principal consumidor CEMIG, uma carga indiscutivelmente RL. Então, como é que nós teremos essa configuração? Então, teremos uma máquina superexcitada, uma máquina síncrona operando como gerador, uma máquina superexcitada, fornecendo potência ativa e fornecendo potência reativa e indutiva para alimentar o sistema. Está aqui o sentido de giro, vou colocá-lo bem aqui à direita para não interferir muito nos nossos traçados, ou pelo menos nos nossos indicativos, tá certo? Pelo que vai acontecer aqui. Estou tentando gerar um espaço e visualizar o nosso diagrama de maneira mais genérica, por isso o VT está um pouco mais abaixo. Tá? O F, indicando claramente uma superexcitação, está ele aqui. Tá certo? Tá bom? O ângulo de carga, importante frisar, tá certo? E aí, como nós já conversamos, módulo anterior, por que é um gerador? Porque o F está deltinha graus adiantado em relação a VT. Por que está superexcitada? Porque quando nós prolongamos o eixo de VT, isso é importante, quando nós prolongamos o eixo de VT, percebemos que a projeção de F sobre VT vai dar um vetor bem menor do que VT, ou seja, EF cosseno de deltinha, EF, cosseno do ângulo de carga, é bem menor, é bem maior do que VT, indicando então a superexcitação, o que significa uma máquina operando com fator de potência indutivo, ou melhor, com perfil indutivo, operando com aspecto indutivo, o que leva a corrente θ graus atrasado em relação à tensão, a nossa corrente de armadura, tá? Nada que nós não saibamos, tá certo? Tudo isso já discutido anteriormente, tá? Muito bem, uma vez posicionada a corrente de armadura com seu fator de potência, é sempre bom lembrar que esse diagrama é um diagrama de tensão, pelo menos preliminarmente, tá? Aqui eu tenho uma tensão EF, uma tensão VT, isso aqui não é exatamente o valor da corrente em amperes, porque toda a superfície é organizada e tabulada em volts. É a direção da corrente para que nós possamos marcar o ângulo θ, tá? Sendo assim, o que nós fizemos então? Já que temos uma corrente passando por uma reatância, J e AXS seria aquela tensão sobre essa reatância. Então a nossa FEM de reação da armadura, seguramente J e AXS, onde o J tem um significado aqui muito importante, o quadraturismo, que essa queda de tensão se manifesta em relação à corrente que a produziu. Então, prolongamos o eixo da corrente,
Tá? E aí, baixamos uma reta suporte perpendicular a essa direção da corrente, e se isso aqui é a direção de A, essa é a direção JA, perfeito? Porque uma direção perpendicular ao eixo da corrente, nada que não saibamos também, tá ok? Aproveitando então, e percebemos que esse segmento aqui que faz a conexão final entre a FEM e o VT é o nosso RA, tá? Ou se você já preferir, IAXS. Como eu falei, a gente exclui o J porque o J já está previsto e bem caracterizado nesse perpendicularismo. Então aqui nós teríamos, né, a queda sobre a reatância, formada por quem? Pela corrente de armadura associada à reatância síncrona da máquina. Perfeito? Claramente um diagrama de tensão. Tá? Ainda, trabalhando essas informações, o que fizemos? Né? Nós baixamos uma reta suporte perpendicular ao prolongamento de VT, de tal maneira que essa reta suporte constituísse, com esse prolongamento de VT, um sistema de eixos cartesianos, cuja origem é exatamente aqui esse ponto de origem O. Né? Na verdade, o ponto que redefine, né, o finalzinho do vetor VT. Ok? Percebemos que nessa situação, então, esse ângulo aqui é o θ, porque é formado por ângulos formados por lados respectivamente perpendiculares são congruentes. Na medida que IAXS é perpendicular a IA, o J está aqui, e essa reta foi baixada perpendicular a VT. Então, de fato, esse ângulo é θ. O que nos levou a concluir que, bem, temos aqui um diagrama de tensão, lembram? E a ideia foi transformá-lo em um diagrama de potência. Como é que se pode fazer uma coisa dessa? Eu até sugeri que a gente relembrasse daquele quesito, daquele videoaula, em que nós falamos sobre as proporções de ativo e conjugado. Trabalhei com constantes K, K', K2 linhas, K3 linhas, e essas linhas para mostrar que as constantes de fato eram diferentes entre si. Só que, no entanto, né, para transformar equivalência em congruência, basta você providenciar um ajuste dessas constantes. E foi o caso aqui. Qual que era a ideia? Era transformar o diagrama de tensão num diagrama de potência sem um comprometimento conceitual do que estava acontecendo. Não alterá-lo qualitativamente, alterá-lo quantitativamente. Então, qual foi a ideia? Identificado o vetor VT, o vetor EF, o vetor IAXS, que também é ohm vezes ampere é volt, nós pegamos os três e multiplicamos por uma constante escolhida a dedo, que seria aqui, tensão terminal, constante da barra, sobre XS, que é uma constante construtiva da máquina. Ora, constante sobre constante, uma constante será como quociente dessa relação. Então, só que essa constante tem um perfil interessante, né? Volt por ohm, isso é ampere. E nós sabemos que ampere vezes volt, em qualquer um desses segmentos, vai transformá-los em segmentos de potência. Foi o que fizemos. Então, multiplicando cada um, FVT sobre XS, VT vezes VT sobre XS, VT ao quadrado sobre XS, e o IAXS vezes VT sobre XS, onde transformamos isso aqui, basicamente, na potência aparente da máquina. Perfeito? Então, sendo assim, esse vetor se transformou no vetor VT XS, né? VT ao quadrado sobre XS, e aqui IA vezes VT, ou VTIA, de uma maneira, né, mais, digamos, convencional. Tá? Chamei a atenção que, olha só o que eu vou dizer. Se essa tensão aqui é a tensão nominal de placa da máquina, se essa corrente aqui é a corrente nominal de placa da máquina, o que representa esse segmento, essa semirreta, esse vetor? Exatamente a potência aparente nominal da unidade geradora, nesse caso em particular, tá ok? Combinado? Muito bom. Então, era nesse pé que estávamos no finalzinho da aula passada. Aproveitamos então, constatando que esse vetor realmente era a potência aparente, nós projetamos esse vetor nesse eixo e percebemos que essa projeção nos dá um segmento dessa ordem de grandeza, que representa exatamente esse aqui, e sendo adjacente a θ, ele lembra cosseno, então esse segmento, resultado da projeção de VTIA sobre esse eixo perpendicular ao que era o prolongamento de VT, que é exatamente esse segmento aqui, nada mais é do que VTIA cosseno de θ, indicando a potência ativa da máquina. Conclusão, esse eixo aqui, na verdade, é o eixo de potência ativa da nossa máquina. Tá? Quem diria, hein? Um eixo de potência ativa na vertical? Claro, nossa referência agora é deltinha. Tá? E claro, se a gente também projetasse esse mesmo vetor, né, aqui em cima, para achar o cateto oposto a θ, que representa exatamente esse tamanho aqui, se é cateto oposto, lembra? Seno. Então, sem de θ, VTIA, com certeza reativo. Então, esse segmento,
que seria a projeção de VT/IA oposta a θ, é exatamente esse segmento que une esse ponto de origem até esse ponto, ou seja, indicando que esse aqui seria então o eixo de potência reativa da máquina. Então, a curva de capacidade ou curva de capabilidade, na verdade, é uma curva do plano PQ, potência ativa por potência reativa. Como eu disse para vocês, 4 quadrantes, QDE, o primeiro, e acompanha o que eu vou dizer, tá? Nesse primeiro quadrante, o que é que nós temos? Uma ação geradora, porque o F está acima em relação, adiantado em relação a VT, e com a máquina superexcitada. Então o que nós temos aqui? Fornecimento de potência ativa e fornecimento de potência reativa indutiva. Olha que legal a interpretação dessa superfície, tá? Nesse terceiro quadrante, como se o F sofresse uma redução e trouxesse esse vetor para essa posição. Continuamos com o gerador, porque isso foi rebatido para essa parte superior do prolongamento de VT, a parte onde eu fiz uma parte de um aspecto ascendente em relação ao prolongamento de VT, está aqui ainda gerador, só que um F menor subexcitado. Então o que eu tenho aqui nesse segundo quadrante? Fornecimento de potência ativa e fornecimento de potência reativa capacitiva. Combinado? Se nós dessemos um giro nesse vetor, admitindo que esse Q pudesse ser um eixo que propiciasse a rotação, né, desse diagrama vetorial e rebatêssemos esse vetor aqui para baixo, teríamos no terceiro e quarto quadrante o funcionamento dessa máquina como um motor. No terceiro quadrante, o F nessa posição, trazendo esse segmento para essa região, teremos um motor, tá? E naturalmente subexcitado, ou seja, estaria consumindo potência ativa e consumindo potência reativa e indutiva. Mas se eu superexcitar esse motor, eu passo para o quarto quadrante, meu F vai para essa direção, teria um motor absorvendo potência ativa e absorvendo potência reativa capacitiva. Perfeito? Então, ações geradoras, primeiro e segundo quadrantes. Ações motoras, terceiro e quarto quadrantes. Diagonal indutiva. Aqui, primeiro quadrante para gerador, terceiro quadrante para motor. Diagonal capacitiva, está ela aqui, ó. Segundo quadrante para gerador, quarto quadrante para motor. Olha a quantidade de informações que essa simples, curva, ou esse simples espaço, superfície versus que pode nos oferecer. É realmente sensacional, não é verdade? Pois muito bem, demonstramos a partir das respectivas projeções que temos para a potência ativa EF, VT sobre XS, trazendo esse segmento para cá, trabalhamos com esse triângulo retângulo, cuja hipotenusa seria esse vetor, né? E o deltinha, cateto oposto, seno de deltinha, tá? É uma equação de potência ativa. E o reativo seria apenas esse tamanhozinho. Então, ao projetarmos essa hipotenusa aqui, teremos que subtrair o equivalente a VT ao quadrado sobre XS. Então, quem seria o reativo, se não a própria hipotenusa, só que agora, função do cosseno de deltinha, porque cateto adjacente, menos a componente relativa ao VT ao quadrado sobre XS. Aí, tá? Então, as equações de potência ativa que nós já tínhamos encontrado e com muita facilidade você chega a elas assim a partir dessa relação. Pois muito bem, vamos lá, tá? A curva de capacidade é uma curva de trabalho da máquina onde você começa a impor certos limites operacionais, sejam de estabilidade, sejam de capacidade do órgão primário, seja de capacidade de dissipação de calor, efeito Joule em ambos seus enrolamentos. Então vamos por partes. A primeira coisa a se fazer, percebe-se claramente que a curva a curva de capacidade de uma máquina síncrona, o rotor cilíndrico, ela é basicamente associada a uma equação de uma circunferência. Isso porque, olha bem, origem nesse ponto estratégico. Raio VT/IA. Se VT é, atenção, se VT é a tensão nominal de placa da máquina e o IA a sua corrente nominal, o que eu farei? Improvisando aqui esse nosso compasso, como já fizemos isso em algumas oportunidades, vértice nesse ponto, atenção, vértice nesse ponto, abertura igual a VT vezes IA, o que é isso aqui? Lugar geométrico da potência aparente nominal do gerador síncrono. Olha que tranquilidade. Então, vértice aqui, nesse ponto O, o ponto de origem, tá? Abertura VT/IA. Se o VT é tensão nominal de placa e o IA é corrente de armadura nominal de placa, o raio mostra o quê? Porque uma semicircunferência, para traçar a curva de capacidade do gerador, para motor não teria muito significado, tá certo? Então tá lá. Primeiro e segundo quadrante, semicircunferência, lugar geométrico da potência aparente nominal da sua máquina. Assim, uma coisa interessante. Significa o que então?
Qualquer ponto que você colocar para essa máquina vir operar, desde que ele contenha semicircunferência ou esteja dentro da área limitada por ela, a máquina está perfeitamente resguardada, pelo menos no que tange a sua potência aparente de placa. Combinado? Olha que tranquilidade. Então isso aí seria a primeira relação. Pois muito bem, acontece, alguns gostam de chamar isso aí, esse traço preto, de limite térmico da armadura. Por que isso, gente? Ora, porque eu estou lidando com corrente de armadura nominal. Quer dizer, significa que nessa condição, o efeito Joule produzido nos enrolamentos da armadura estão associados a quem? A essa corrente. E esse segmento foi traçado com uma corrente nominal. Então, se eu jogar uma corrente maior, esse raio crescerá, eu passaria a trabalhar com uma circunferência maior, mas tudo bem, indicando o quê? Uma questão de sobreaquecimento do enrolamento de armadura, porque ultrapassaria o valor da sua corrente nominal. Tá? Então, essa linha em preto traçada, por isso é que a curva de capacidade é, sem dúvida, uma curva traçada em função de quem? De uma equação de uma circunferência. Olha só, é exatamente isso, cujo raio é a potência aparente nominal da máquina, VT vezes IA. Tá? Então, limite térmico de enrolamento de armadura, está aí definido, tá bom? Só que a máquina simples tem outro limite importante, tá? Ainda associado à parte de calor, que é o seu circuito de campo. O circuito de campo da máquina, também nela existe uma corrente elétrica, e nós sabemos que lá, atenção, qual que é a ideia? Iremos agora à placa da máquina mais uma vez, e vamos identificar na placa da máquina qual é o valor de corrente de estação que consta lá. Porque a corrente de estação que está presente, que está vinculada, está registrada na placa da máquina, é a sua corrente máxima. Então, sabemos que para cada corrente de campo, uma dada força magnetomotriz do rotor, um dado fluxo, uma dada força eletromotriz interna da máquina, EF. Tá? Então, olha o que nós vamos fazer, tá certo? Apesar de não termos discutido ainda aqui uma curva chamada CCA, característica de circuito aberto, que nada mais é do que a curva BH de uma máquina síncrona, presume-se claramente que para cada corrente de estação nós teremos uma F correspondente. Por quê? Por uma questão óbvia, essa máquina está naturalmente em regime permanente. Significa o quê? Tensão nominal, frequência nominal, velocidade síncrona. Então, nessas condições, para cada e qualquer valor de corrente de campo que você puder identificar, você teria uma F correspondente, tá certo? Em volts. Você pode levantar isso claramente nessa CCA, que em breve também comentaremos sobre o levantamento dela aqui. Então, com essa informação, o que eu faço? Vou à placa da máquina, identifico essa minha máxima corrente de campo em amperes e entro nessa CCA, por exemplo, e encontro qual seria, para essa dada corrente de campo, o meu EF correspondente. Então, olha o que eu falei. Vou na placa da máquina, identifico a corrente de campo, que é a sua corrente de campo máxima, tá? Além dela, eu colocaria o circuito de campo em risco do ponto de vista de efeito Joule, dissipação térmica, e para essa corrente de campo máxima, eu terei quem? Um EF correspondente. O que eu faço, então? Com esse EF correspondente associado à corrente de campo máxima registrada na placa da máquina síncrona, eu entro aqui, né, multiplico esse EF máximo por essa relação, encontro quem? Um novo raio, olha só, EF VT sub XS, que vai ser traçado a partir de qual condição? A partir da condição de que você pegou a corrente de campo na placa da máquina, né? Para essa corrente de campo máximo, você encontrou um EF correspondente, e com esse EF correspondente, o que você fez? Você achou esse EF em volts, multiplicou pela constante VT sobre XS e encontrou um novo valor para essa hipotenusa. Aliás, um valor para essa hipotenusa que é correspondente a quem? Ao EF associado à máxima corrente de campo da máquina, e traça esse pequeno arco de circunferência aqui que eu fiz em azul. Observem que esse arco de circunferência, ele contém esse ponto aqui, né, interseção do que eu tinha antes, com o lugar geométrico do limite térmico de armadura. É claro que, afinal de contas, né, nós estamos partindo para as mais diversas condições do EF, e, naturalmente, num dado momento, ela vai interceptar esse lugar geométrico da potência aparente da máquina, nesse ponto em particular aqui, ó, tá? Perfeito? Então, muito bem. Essa linha em azul significa o quê? Limite térmico do campo da máquina. Isso é importante, tá? Do circuito de campo da máquina. Por quê? Do mesmo jeito que tivemos nessa linha preta, nessa circunferência preta, uma relação associada à corrente de armadura e seus valores em amperes, partindo do seu valor nominal, como é que nós façamos essa curva?
Essa curva é traçada por um valor de EF que entrou aqui nessa expressão, mais EF esse encontrado a partir de quem? A partir da corrente de campo que está presente na placa da máquina. Então, olha só, limite térmico do circuito de campo. Como é que nós operacionalizamos isso, Marcos? Uma boa pergunta. Por exemplo, vamos supor, se eu colocasse essa máquina para trabalhar, digamos, num ponto que o F estivesse aqui, essa hipotenusa chegaria a esse ponto e o RE para cá, observe que esse ponto aqui, ele está contido no lugar geométrico da potência aparente, né, do limite da armadura, mas extrapola o limite térmico do circuito de campo. Então eu poderia até trabalhar respeitando o circuito de campo, mas não respeitaria o circuito de armadura, o circuito de campo, perdão. Isso eu posso até trabalhar aqui respeitando o limite de armadura, mas não respeitaria o circuito de campo, ou seja, não seria adequado para essa máquina trabalhar, perfeito? A mesma coisa aqui, por exemplo, um ponto como esse, eu respeitaria o limite do circuito de campo, mas extrapolaria o circuito da armadura. Então observe que você vai montando a curva de capacidade, fazendo a congruência ou a convergência de cada um desses limites. Quer dizer, essa região que apareceu aqui, onde esse limite de armadura cortou, ela tem que ser retirada da tração convencional, porque seguramente para o enrolamento de armadura, tá tudo bem, mas para o circuito de campo não. Perfeito? E assim nós vamos com calma, com tranquilidade, tá? Com leveza, como eu falei para vocês, discutindo as questões, né? Traçando a nossa importante e decisiva curva de capacidade para as nossas máquinas. Tá ok? Outro aspecto importante que nós havíamos aventado, ainda quando trabalhamos com curva em V, tá? Que a corrente de campo ela pode variar à vontade e em cima dessa variação para uma dada potência ativa você levanta as famílias de curvas em V que essa máquina pode apresentar. Porém, constatamos que existem dois limites importantes dessas curvas em V. Uma máquina muito excitada, super excitada ao extremo, ela poderá colocar a sua máquina em sobrecarga por corrente de armadura por reativo. Tá? Se tiver problema como gerador, você pode estar fornecendo um excesso de potência reativa indutiva e assim colocando a máquina em sobrecarga. Tá? Mas vai trabalhar com de cargas muito reduzidos. Cheque o seu fasorial para aferir essa minha fala. Curva em V, máquinas extremamente excitadas, máquinas super excitadas, levará para trabalhar nessa região, próximo ao limite de quem? Da corrente de armadura nominal, a corrente de armadura vai crescer muito e há um risco de nós colocarmos a máquina em sobrecarga por potência reativa, no caso do gerador, potência reativa indutiva. Mas há um benefício aqui, sabemos que máquinas super excitadas operam com baixos ângulos de carga, isso é muito bom, máquina mais estável, máquina mais firme, um maior coeficiente de estabilidade estática, perfeitamente aceitável, combinado? Por outro lado, se eu caminhar em direção oposta, se eu começar a reduzir a corrente, colocando a máquina subexcitada, no limite de uma subexcitação, eu também voltarei a ter elevadas correntes de armadura, como nós sabemos disso. O perfil da curva IV é claro. Poderíamos também colocar a máquina em sobrecarga por reativo, e nesse caso, para o gerador, sobrecarga capacitiva. Só que aqui, senhores, tá? E você já deve estar prevendo isso, existe um outro problema muito mais sério que uma sobrecarga. Seria quem? Máquinas síncronas subexcitadas, fortemente subexcitadas, operam com ângulos de carga muito elevados, tá certo? Acompanhando ou aproximando a máquina perigosamente do seu limite de estabilidade, tá? Limite de estabilidade estática. Então significa o quê? É preciso que a gente tenha um certo aspecto preventivo com relação a isso. Então, qual que seria a estratégia? Voltemos aqui ao nosso diagrama. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer inclusive em vermelho para chamar a sua atenção. Essa corrente, ela foi identificada na placa da máquina como sendo a sua corrente de campo máxima, ok? Perfeito. Para essa corrente de campo máxima, encontramos o EF máximo relativo a ela, frequência nominal, velocidade nominal, perfeito? E com essa EF máximo, multiplicamos por VP sobre XE, assim encontramos essa hipotenusa e definimos o limite térmico do circuito de campo. Farei o contrário agora. Como assim o contrário? Em qual sentido esse contrário? Eu vou à placa da máquina mais uma vez e identifico essa corrente de campo, perfeito? Pois muito bem. Vou pegar 10% desse valor em média, tá? Alguns autores admitem 5%, outros trabalham na casa de 8%, né? 10% está bem razoável, tá? É melhor ser mais preventivo nessa região. Então, vou na placa da máquina, no primeiro momento, pegamos o valor cheio, que é o seu valor máximo, e achamos o F correspondente a esse valor máximo. Agora eu vou na mesma placa, identifico essa corrente e pego 10% desse valor. Ora, se para cada corrente de campo, a máquina em regime permanente, existe uma F correspondente, então para uma corrente de campo agora equivalente a 10%, né, do seu valor de placa, eu vou identificar uma nova tensão EF, claro, bem menor que a anterior, equivalente a esses 10% da corrente de estação.
alguém poderia pensar assim, Marcos, espera, então esse F aqui, já que o IF máximo me deu uma tensão F máxima, se eu pegar 10% do IF, eu vou ter 10% daquela tensão. Não, por quê? Porque a curva BH não é uma região linear como um todo. Ela tem aquela região indicando a saturação e aquela curvatura típica da curva BH de qualquer circuito magnético. Então não há essa proporcionalidade aqui. Então o correto é o levantamento dessa curva, a identificação primeiro de 10% do valor dessa corrente e com esse valor em amperes eu acho a F correspondente, perfeito? Com esse novo F eu venho aqui, ó, multiplico agora por quem? Pelo VT sub XS e acho um novo raio, naturalmente bem menor do que aquele anterior, onde o F foi associado à máxima corrente de campo. Agora eu tenho um novo raio com F associado a apenas 10% da corrente de campo. Então será um vetor, né, a partir desse mesmo vértice, bem menor que o anterior. Então digamos, quem sabe, algo mais ou menos aqui, tá? Estou fazendo sem escala, só indicando como ele deve ser feito. Evidente que você vai fazer isso com cuidado e com atenção e com escalas pré-estabelecidas numa situação real de trabalho. Estamos apenas indicando como você faz esse levantamento. Então você vem, marca no mesmo ponto, abertura igual a um EF equivalente a 10% da corrente de estação e faz isso aqui, ó. Há uma nova semicircunferência na sua curva de capacidade. Pois muito bem, o que significa essa semicircunferência vermelha? Limite de excitação, mínima. Ou seja, é a mínima corrente de estação que vai garantir a máquina ainda relativamente estável e longe dessa perda de estabilidade, garantindo o ângulo de carga e tal, pelo menos ainda relativamente confiável. Então observe aqui, ó, quer dizer, aquela nossa primeira semicircunferência que indicava a potência aparente nominal da máquina começa gradativamente a perder alguns espaços. Essa região aqui eu estaria comprometendo a capacidade térmica do circuito de campo e essa região aqui eu estaria perigosamente trabalhando muito próximo ao limite de estabilidade estática que essa máquina vai apresentar. Perfeito? Você começa a arrancar pedaços dessa semicircunferência, essa é que é a verdade. Combinado? Bacana? Temos mais um pincel aqui de outra cor, vamos em frente, tá? Tem mais um limite interessante que vale a pena ser observado. Quando nós trabalhamos aquele controle de tensão e frequência numa barra, seja isócrono ou infinito, eu comentei para vocês que cada unidade síncrona, cada uma, se a CEMIC tiver milhões de unidades, teremos milhões de sistemas de controle dedicados, exclusivos, um para cada máquina, lembram disso? Os dois comparadores de tensão e de frequência, digitais analógicos, operando o tempo inteiro, com tensões e frequências nominais memorizadas no instrumento e medindo ambas as grandezas e comparando. Toda vez que a comparação com a grandeza memorizada indicava uma diferença, isso virava um pulso que alimentava dois amplificadores que viravam sinais. Um sinal de tensão ia no campo, um sinal de frequência ia no órgão primário. Pois muito bem, vamos supor que no momento de carga pesada, tá certo? O sistema está aí, digamos, próximo ao horário de pico, no horário de pico, tensão e frequência tendendo a cair. Essa unidade, por exemplo, das muitas que essa usina possui, das milhões que esse sistema naturalmente apresenta, né, indicou que eu estou chegando no limite desta máquina. Tá? Eu excitei ao extremo e ainda assim a tensão na barra não está aquela maravilha. Eu escancarei comporta, estou no limite dela e ainda assim a frequência não está devidamente corrigida. Então atenção, senhores, tá? Como eu havia dito para vocês, ainda estudando funcionamento singelo de barra infinita, que barra infinita é um conceito utópico, é um conceito amplo. Seria, em tese, um sistema de frequência e tensão são constantes. Ora, essa constância com esse grau de rigidez não existe. Então admite-se algumas tolerâncias. Havia combinado com vocês, comentado com vocês inclusive, que a tolerância de tensão ela é um pouco mais elástica, mais ou menos 5%, mas a de frequência é mais estreita. Por quê? Porque eu lido com grandezas mecânicas, perigosamente poderemos chegar muito próximo de uma certa ressonância mecânica que levaria a máquina a ser automaticamente desligada, que nós chamamos de transitório classe C, transitório mecânico. Podemos inclusive arrumar um espaço para falar sobre esse assunto aqui, nesse nosso fórum, tanta coisa a ser dita, na verdade, mas só para indicar para vocês as preocupações, as necessidades e as condições de contorno para situações que poderiam acontecer com esse equipamento. Então, sendo assim, o nosso limite de frequência é mais estreito. Imagine vocês que eu estou lá naquele afã de regular frequência, o regulador vai atuando na abertura de água, vai jogando potência, potência, potência. Daqui a pouco eu posso escancarar
a minha máquina, aumentar demais o onde de carga, olha só, sem que eu esteja mexendo na corrente de estação, tá? Aumentar demais o onde de carga e também chegando no limite de capacidade dela e talvez até correndo o risco de colocar a máquina em sobrecarga por potência ativa ou então numa situação perigosa de ângulo de escape pela variação, pela abertura excessiva do ângulo de carga. Então olha o que nós vamos fazer para evitar que isso aconteça, também de certa forma priorizando a estabilidade da máquina, priorizando o seu comportamento estável, tá? Nós vamos limitar a capacidade do órgão primário, tá? No certo limite de potência ativa máxima que essa nossa unidade síncrona pode trabalhar. Olha só, é melhor trabalharmos preventivamente, tentando evitar que a máquina sequer se aproxime dessas situações de risco, tá? Do que naturalmente tentar lidar com situações como essa, tá? Então o que nós vamos fazer? No momento que tivermos na situação inicial, com esse raio aqui, o primeiro que traçamos, VT nominal de placa e A nominal de placa, definindo um lugar geométrico da potência aparente nominal, olha o que faremos? Nós vamos trazer com o nosso compasso esse nosso raio VT e A e vamos transformar toda essa, converter, melhor dizendo, toda essa potência aparente nominal que essa máquina apresenta nesse momento, em quem? Em potência ativa. E o que significa isso? Ora, convenhamos, significa isso aqui. Trazer esse vetor para essa posição, tá? Então, trazendo esse vetor para essa posição, o que nós estamos marcando aqui? Que toda a potência aparente nominal da máquina em volt-ampere foi transformada em potência ativa. Perfeito? É como se eu não estivesse trabalhando com estação alguma, né? Com reativo algum. Eu estou com a máquina em estação normal, como se Deus está prevendo, porém, transformando toda a potência aparente, né, em potência ativa. Todos os volt-amperes que a máquina poderia fornecer está transformado em watt, tá? Então, o que nós fazemos? Para evitar o perigo dessa máquina, ainda assim, tentar solicitar mais potência mecânica e aí sim caminhar, de fato, perigosamente para uma perda de estabilidade, o que nós vamos fazer? Como que se especifica, como se ajusta a potência do órgão primário que vai tocar essa máquina? Olha que coisa interessante. A potência do órgão primário é limitada em aproximadamente 90% da potência ativa máxima que essa máquina poderia fornecer dentro dos padrões nominais de potência aparente. Então, olha só, pegamos a potência aparente nominal, caminhamos nesse lugar geométrico e chegamos aqui no eixo de potência ativa, quer dizer, convertemos todo o volt-ampere em watt. Feito isso, eu vou pegar esse segmento que representou todo o volt-ampere convertido em watt e vou dividir em 10 partes iguais, indicando que cada segmento desse representa 10% da potência ativa ou 10% da potência ativa máxima que essa máquina poderia fornecer para o sistema em padrões nominais. O que eu farei então? Olha só, marco 9 partes, ou seja, essa aqui, pego uma régua e traço uma reta suporte paralela ao segmento VT ao quadrado sobre XS. Aquele que foi, naturalmente, traçado a partir da tensão VT de referência. E essa linha verde pontilhada de órgão primário. Ou seja, limitamos a máxima capacidade de fornecimento de potência ativa associada ao órgão primário de cada unidade síncrona a quem? A 90% da sua potência aparente nominal convertida em potência ativa. Olha só. Então já temos 4 limites importantes aqui, tá? O limite térmico do enrolamento de armadura em preto, o limite térmico do circuito de campo em azul, o limite de estação mínima em vermelho e agora o limite do órgão primário em verde. Então observe que já tiramos esse pedaço do primeiro limite. Observe esse pequeno espaço aqui, vai depender das constantes construtivas da máquina. Essa linha pode passar até um pouco abaixo, tá, gente? Ou um pouco acima. Estou fazendo um desenho totalmente genérico, tá? Então, arrancamos também essa parte aqui de cima, essa fatia, dessa circunferência e essa parte aqui também. Ok? Ainda é comum de falar num outro limite chamado limite de estabilidade prática. Como é que ele é traçado? Tá? Olha só, esse limite às vezes a máquina realmente é importante, às vezes não, mas para não dizer que nós não comentamos sobre ele, vamos apresentá-lo aqui também, o que não quer dizer que estará sempre presente em todas as máquinas. É o que menos apresenta, digamos, presença efetiva quando você traça a curva como um todo. Mas, já que estamos aqui, vamos falar sobre ele também. Tá? É chamado de limite de estabilidade prática. Olha só, limite prático de estabilidade. Olha isso aqui. Lembra daquele segmento traçado a partir
desse ponto, onde esse raio era relativo a um EF máximo para a estação. Pois muito bem, nós vamos pegar essa curva então e trazê-la para cá, levar para um ângulo de carga equivalente a 90 graus, perceberam? Porque se isso aqui é deltinha, eu vou trazer esse segmento para cá e levá-lo a um valor de EF igual a máxima corrente de campo, trazendo esse ponto de tal maneira que o ângulo de carga fosse de 90 graus. Está aqui, tá? Pois muito bem, olha o que eu vou fazer, tá? Vou fazer então o seguinte traçado. Vou pegar, como a gente havia previsto anteriormente, feito para o lugar geométrico do limite de estabilidade do órgão primário, eu vou também pegar 90% desse segmento e vou traçar uma reta suporte relativa a ele. E quando essa reta suporte equivalente a 90% desse raio, né, EVT sobre XS, interceptar o limite de campo, eu marco um ponto. Perfeito? Acompanha a situação? Aí eu reduzo a corrente de estação para uns 85%, 90%, vou fazendo assim, né? Como é uma curva, quanto mais pontos de IF, melhor. Porque toda vez que eu tiver um novo IF, eu tenho um EF correspondente. Reduzo o IF para 80%, 90% do valor inicial, vou ter uma nova EF. Com essa nova EF, eu venho aqui no mesmo ponto e traço um novo raio EVT sobre XS, com F um pouco menor, na verdade, e também faço esse mesmo tipo de prolongamento. Ah, levo para onde carga de 90. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho um novo segmento, né? Pego 90% desse segmento, como fiz no primeiro, marco 90% dele, traço uma reta suporte paralelo a VT ao quadrado sobre XS e vou marcando o ponto de interseção com o lugar geométrico. E repito isso sucessivamente, tá? Reduzo de novo a corrente de campo para 80% do volume máximo para dentro de placa, acho um novo EF, para o novo EF, um novo raio, coloco esse novo raio nessa posição, traço um novo arco para 90 graus, 100%, pego 10% desse segmento e vou também traçando o paralelo VT ao quadrado e vou identificando pontos. E assim eu vou traçando, gente, tá? Um novo IF, um novo EF, um novo raio, um novo arco, né? Vou abrir até onde carga de 90 graus, pego 90% desse valor e vou fazendo isso aqui, tá? Então observe que existe uma chance muito grande, na hora que eu fizer, por exemplo, né? Para um novo IF, uma nova EF, um novo raio, vamos fazer só mais um aqui para ficar bem... Pegando 90% desse valor e tracei a reta paralela, pode acontecer, inclusive, desse lugar geométrico, que desse limite que é traçado com a união desses pontos aqui, nem pegar a curva de capacidade original. Se não pegar, ele não vai influenciar, mas pode ser que ele passe também pegando mais um pedaço desse primeiro lugar geométrico que nós havíamos apresentado como sendo do lugar geométrico da potência aparente nominal da máquina. Perfeito? Esse segmento aqui nós chamamos de limite prático de estabilidade, porque esse sim está ligado ao ângulo de carga máximo de 90 graus, chamado ângulo de escape, no caso para a máquina de rotor cilíndrico exatamente 90 graus, e pegamos 90% desse segmento equivalente à máxima potência que ele poderia fornecer ao sistema, operando como gerador, tá certo? E assim você traça com muita tranquilidade a curva de capacidade ou a curva de capabilidade de uma máquina síncrona, no caso em particular de rotor cilíndrico. Perfeito? Tranquilo? Olha só a quantidade de informações que essa danadinha da linha ou superfície P versus Q pode nos oferecer. Na verdade, isso aqui seria uma quase continuidade natural da conversa que tivemos no módulo anterior. Tomara que tenham gostado, tá certo? No próximo encontro, falar um pouquinho sobre compensador síncrono, um equipamento importante, presente em subestações de grande porte, e a chamada potência ativa máxima, muito ligada a esse tal ângulo de escape, e falar um pouquinho também sobre esse nosso coeficiente de estabilidade estática. Combinado? Até a próxima, espero que tenham gostado, fiquem em casa, fiquem bem, saúde e paz.